Obrigado primeiro então para os organizadores dos seminários. No momento que me contatou foi Michel, que não está hoje, né? A ideia é apresentar um pouco o meu trabalho atual, um trabalho pós-doutoral, focado em genética e já um pouquinho também como novidade com a parte de genômica. Neste caso, num grupo de Cnidaria, de medusas, fortemente atrelado ou associado ao grupo do qual eu sou parte, né, que seria o Laboratório de Estudos e Cultura de Cnidaria. O responsável é o meu supervisor, André Cagara Morandini, aqui no nosso departamento de Zoologia. Quando falei com o Michel, eu propus para ele aproveitar uma apresentação o mais didática possível, pensando então nos seminários como disciplina de pós, reforçar um pouquinho quais são as atividades vinculadas à própria pós, aos alunos ou ex-alunos da nossa pós e também aqui do departamento de genética, e que seja o mais didático possível e tentando promover no final uma discussão de alguns tópicos, de alguns pontos que eu vou comentar, que não apenas tem a ver com Cnidaria, mas tem a ver com genética em geral, com ênfase na parte de genética evolutiva, certo? Então, basicamente, será uma série de pontos que eu vou definir em duas áreas gerais, né? Eu vou tentar reforçar a genética que foi gerada e estudada na parte dos Scyphozoa, né? Essa linhagem de Cnidaria que estou trabalhando atualmente, tanto na parte de genética aplicada ou utilizada ou estudada na parte de hipóteses de espécies. E depois, no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dados gerais de genética em Scyphozoários, né? Que na verdade tem a ver com hipóteses e perguntas da própria genética, ou seja, eu falo de genética evolutiva por si mesma, tá? Então, como comentei, reforçar um pouquinho os aportes das pessoas, dos projetos no Lab e o contexto geral a partir tanto do Instituto, a Universidade e os nossos colaboradores. Uma entra bem geral, basicamente para contextualizar a Scyphozoa e, na verdade, o seu grupo geral, o seu grupo mãe, que seria a Cnidaria, um grupo que está na base, então, dos Metazoa. Hoje em dia, se vocês acompanham um pouquinho as discussões e as novas pesquisas sobre evolução animal, a base dos Metazoa não está nada fácil. Na verdade, está tendo uma troca de artigos e de propostas muito intensa, muito interessantes sobre quais seriam os grupos que estariam na base mesmo dos animais. Mesmo sendo, aspas, poucas linhagens, está sendo muito difícil determinar por várias razões. Algumas estão relacionadas com os dados, outras ou ambas estão relacionadas com métodos, sobre qual seria então a configuração geral que tem a ver sobre as relações macroevolutivas dos Metazoa. E Cnidaria é extremamente relevante nesse ponto. Dentro das várias propostas, né, eu acho que já teve um grande avanço. Hoje tem duas que estão em claro conflito, sim, que tem a ver com a posição relativa, mesmo na mídia geral, mesmo nos jornais sai discutindo em alguns países. Acho que aqui no Brasil também saiu uma matéria na Folha, sobre se realmente o grupo irmão dos Metazoa seria, no caso, os Porífera, como grupo irmão do resto do grupo, ou se no caso seria Ctenófora, porque isso altera totalmente o padrão macroevolutivo, certo? Em geral, em Cnidaria, eu gosto de falar um período de 20 anos, né, que foi quando a genética teve um grande impacto, em geral, nas filogenias dos grupos, também, obviamente, por grupos falo do grupo animal, mas Cnidaria, em geral, fica como o grupo irmão, ou muito próximo dos Bilateria. É aí que, praticamente, certas áreas da genética começam no grupo. Não tanto começa para a pesquisa pela própria pesquisa, o próprio conhecimento nos Cnidaria, em alguns casos surge, na verdade, mais para comparar com outros grupos de maior impacto, de maior informação prévia, como seria o caso dos Bilateria. Atualmente, teríamos, então, uma árvore consenso no caso dos Metazoa e, simplesmente, para reforçar a posição, como comentei, relativa à Cnidaria numa politomia não resolvida, né? Tem várias, então, hipóteses alternativas. Cnidaria hoje em dia tem por volta de 10.000 espécies contemporâneas e também entrou um novo clado, que também foi um aporte da genética, que seria a Mixozoa como uma das linhagens de Cnidaria. Cnidaria, como vamos ver, se divide então em dois grandes grupos. Vamos acelerar um pouco, certo? Esses dois grandes grupos tradicionais ou históricos seriam então a Anthozoa, o grupo dos corais e das anemonas de mar, e o seu grupo irmão,
Medusossoa, o grupo das medusas. Hoje temos uma terceira linhagem, né, identificada então por dados de genética, que incluem essas formas parasitas, como o caso de Myxosporia e Polypodide, né. Também são todas novidades da última década, dos últimos 15 anos. Focando então já em Scyphossoa, que é o grupo que eu vou falar principalmente na apresentação, é um dos grupos mais conhecidos ou reconhecidos, né, dentro dos Medusossoa, o grupo das grandes medusas. E hoje em dia estamos falando por volta de 200 espécies contemporâneas, e também já temos algo importante, mais claro quais seriam as linhagens irmãs e afins, tá? Isso também vou demonstrar como a genética teve um impacto interessante, eu acredito positivo, para discernir essas hipóteses filogenéticas. Tá? Agora sim, já focado no Scyphossoa, eu vou usar essa árvore de consenso definida nos últimos anos, a partir da genética, eu vou usar ela várias vezes ao longo da apresentação. Tá? É simplesmente uma apresentação geral de 3 grandes grupos que eu vou comentar, que vamos focar, que seria o grupo Coronata, o grupo Semiostome e o grupo Rhizostome, né? Que são os grupos também tradicionais já dentro de Scyphossoa. Temos um total aproximado de 200 espécies e já os dados começam a gerar um pouquinho de conflito, de polêmica, porque alguns desses grupos tradicionais, por exemplo, não são encontrados de forma monofilética. E aqui o que eu fiz é basicamente um grande resumo de algumas das características, tanto presença ou ausência, seja na fase do pólipo, seja na fase de medusa, que destacam os grupos. Não sempre funcionam como sinapomorfias verdadeiras, tá? Mas basicamente dão uma boa ideia geral de como é que está distribuído esse padrão da morfologia e dos ciclos de vida. Por exemplo, pensando em Coronata e os ciclos de vida, é um grupo de 50 espécies, tá? É um grupo super interessante também porque ele tem vários, porém, ou várias exceções ao que seria o ciclo de vida canônico, que imagino a maioria de lembrar das aulas de zoologia, né? Então, vamos poder encontrar nessa linhagem espécies que apenas apresentam formas de medusa, conhecidos como holopelágicos, e também vão aparecer algumas espécies nas quais apenas apresentam a forma de pólipo, holobentônicos. Então, esse grupo já dá para ver que tem várias características extremamente interessantes e tem também o adicional que o seu ambiente também é bastante particular, muitas espécies são de caverna, por exemplo, e também, por exemplo, tem formas coloniais, que é bem atípico nos Scyphossoas, e um dos grupos que mais tem estudado André também e que apresenta essas espécies em cultura. Nos outros grupos, acho que a maioria já talvez conhece um pouquinho mais, certo? Rhizostomide também, seria o caso das grandes medusas, como o caso de Linorrhizia lucerna, que é uma espécie bem conhecida aqui no litoral do Brasil. Foi, por exemplo, a primeira espécie, vou comentar mais na frente, que tentamos fazer genômica. Também bem representada na pesquisa do laboratório de André, em várias áreas que tem a ver com ciclos de vida, desenvolvimento e outros. E aqui no caso do Semiostoma, que basicamente, não apareceu aqui, o ciclo de vida é basicamente o grupo das Aurelia, um grupo que teria que estar entre aspas, já que por enquanto não encontramos resultados que apresentem o grupo monofilético. O número de espécies é um pouquinho maior aqui, acho que era algo de 60 e poucas espécies, e por aqui 40 e poucos, tá? Então, no total, vamos estar falando de um grupo de 200 espécies. Esse número para mim foi muito importante, porque quando eu estava finalizando meu doutorado, eu trabalhei principalmente com Leptotecata. Leptotecata é um grupo de Hydrozoa, né? Um dos grupos irmãos de Scypho. É um grupo muito grande, são aproximadamente 2.000 e poucas espécies. E já na hora de encarar um projeto pós-doc, a gente já tinha conversado com o próprio André, e realmente Scyphossoa para mim é um grupo muito interessante, é algo que acho que daqui a pouco, pelo menos alguns de vocês vão estar também pensando. Ou seja, como tentar projetar um projeto que seja inovador e ao mesmo tempo que seja viável, né? Por viável, o que estou falando? De novo, um número uma dimensão, um tamanho que eu quero estudar relativamente adequado, que tenha uma diversidade associada a essa genética que seja relevante, pelo menos essa era a minha ideia, a minha procura, no caso relacionado com ciclos de vida e reprodução. Isso daqui, como vamos ver para a parte de, não apenas genética, mas genômica, é fundamental, ter acesso a material de alta qualidade e que ao mesmo tempo tenha um grupo, uma comunidade de pesquisadores
bons, especialmente associados com aquilo que eu não sei, aquilo que eu vou depender em grande medida da colaboração, como é a parte de taxonomia e do conhecimento da biologia geral dos organismos. Então, já tinha 3 pontos que estavam positivos, que estavam para frente. E também estavam surgindo novas aproximações que tinham a ver tanto quanto a ecologia, tanto quanto uma área bem próxima da genética. Alguns desses estudos já estavam acontecendo em cifossoários, continuam, como o caso dos blooms, né, os blooms populacionais, e no caso dos estudos da bioquímica e fisiologia, toxinas e colágenos. Tá? Também outro ponto importante quando vamos trabalhar já com um padrão filogenético, porque o que eu pensei? Não, eu queria tentar trabalhar um grupo que talvez desta vez não fique focado fazendo árvores de espécies a partir da genética, e sim fazer perguntas mais explícitas sobre a genética evolutiva, certo? E a monofilia é super importante, porque senão realmente complica tudo na hora de fazer avaliações macroevolutivas, comparativas, etc. Comentei que vamos ter 2 focos principais. Um vai ser o que nos deu a genética nos cifossoários nos últimos 20 anos para a hipótese das espécies. Ou seja, é quando geramos informação genética, mas na verdade esses dados genéticos vão ser aplicados de uma forma, ou em um contexto, que na verdade tem mais a ver com outras, aspas, questões, como por exemplo taxonomia e sistemática. Essa transição, essa inovação, essa novidade dentro de áreas tradicionais de taxonomia sistemática gerou uma série de conflitos que imagino que a maioria talvez já sabe. Hoje em dia a coisa está mais tranquila. Finalmente, por exemplo, em taxonomia falamos que o melhor objetivo que pode ter hoje é a taxonomia integral, tanto a tradicional fenotípica quanto a genética. Então vou destacar 3 pontos ou críticas que têm a ver com a própria genética sendo aplicada principalmente neste caso na taxonomia, certo? Essa é um pouco uma visão minha que está aberta à discussão, sim? E depois vou dar alguns exemplos de como essa genética cifossoa foi e está sendo aplicada no Lab de André, eu sou colaborador desses projetos, certo? Primeiro eu falo de taxonomia e depois de sistemática, ok? Primeiro ponto, é um assunto que a gente ouve ou a gente lê pra caramba, especialmente a partir de 2003, 2004, quando o projeto Barcoding, que acho que tem um monte de coisas positivas, começa a ganhar força, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, e é a ideia de a informação genética como uma ferramenta. Eu acho que isso gerou uma grande confusão, continua gerando uma grande confusão, sobre o que realmente é um dado biológico e não uma ferramenta. Uma ferramenta é a PCR, uma ferramenta é o computador, até mesmo um algoritmo que procura discernir entre hipóteses alternativas pode ser entendido, na minha opinião, mais como uma ferramenta, mas não o dado biológico. O dado biológico é isso, é um dado biológico como poderia ser um dado fenotípico tradicional utilizado nos últimos 100 anos. Tá? Também aproveito para remarcar isto porque o seminário, a minha apresentação tem a ver com uma disciplina de pós. E podemos ver que essa palavra e esse uso é utilizado na literatura de forma muito ampla. Cada vez menos. Eu não fiz uma contagem, mas cada vez menos. Mas está mesmo assim representada essa metáfora, na minha opinião, totalmente errada, em livros, né, na área, com pesquisas super legais, que têm resultados também super legais, dados super interessantes, mas eu acho que a abordagem acaba confundindo um pouco o que realmente tem para oferecer todo o poder explicativo e informativo que tem a genética na taxonomia. E acho que um pouquinho foi melhorando com o tempo, mas ainda gera uma confusão. Tá? Confusão, especialmente que a pior parte, quem leva a pior parte é a própria informação genética. Tá? Qual seria um caso positivo de introdução da genética nos cifossoa? E aqui até poderia falar em geral para organismos marinhos que têm ciclos de vida complexos, por exemplo, no plâncton. É a capacidade de conectar etapas do ciclo de vida totalmente diferentes e muito difíceis muitas vezes ser reconhecidas no laboratório ou até no ambiente aberto, e que como a genética funciona basicamente com o mesmo dado, seja que vem de um pólipo, um juvenil, vem de uma fase adulta reprodutiva, no caso uma medusa, tem um grande poder informativo. E resolvi uma série, só coloquei 3 porque tem a ver com colaboradores, esses 3 daqui, até com gente do próprio laboratório, né? Aqui está André, aqui está também Sérgio, que é um colaborador, Tim, etc. Onde, por exemplo, discussões e polêmicas sobre alguns organismos que estavam em cultura nos laboratórios, que não conseguiam que avance ao longo do seu ciclo de vida,
eram considerados de um grupo totalmente diferente que a genética finalmente conseguiu definir ou resolver essa discussão. Eu acho que esse daqui é um dos maiores, pelo menos na nossa área de biologia marinha, um dos maiores aportes que tem e que teve que continuar tendo, seja qual for um COI ou seja um conjunto de marcadores mais complexos, mas tem um poder informativo fenomenal. E esse tipo de dado não existiu nos últimos 100 e poucos anos de oceanografia biológica e realmente está chegando para resolver discussões super legais e de forma, eu gostaria de pensar, definitiva. De novo, em biologia marinha isso faz uma grande diferença. Outro caso que já não sei se é tão ou tão positivo, mas eu acho que sim, só que precisa ser aprimorado, é justamente o uso do conceito tradicional, já está sendo melhorado, de barcode ou de distâncias, tá? Acho que a maioria já sabe um pouquinho do que estou falando, alguns dos problemas foram evidentes, mas demorou muito para ser colocado isso na literatura. Alguns deles estão sendo mais aplicados em termos de realmente se há uma delimitação de espécies, sejam de espécies crípticas ou, na verdade, espécies pouco conhecidas, pouco estudadas a partir dos fenótipos, por isso se fala muitas vezes de pseudocrípticas. Nesse resultado aqui é um trabalho em Cifozoa, onde o que tenta se estabelecer são os famosos gaps, tá? Para poder determinar relações intra e inter, né? Sejam gêneros, espécies, etc. É um pouquinho autocrítico, estou falando, porque eu também participei desse trabalho na PLOS. Isso aqui é a partir de outros grupos próximos, basicamente de Anthozoa, onde encontramos diferenças marcantes entre os grupos. Mas, na verdade, muitas vezes acaba surgindo limitações analíticas nessa abordagem, e uma das mais óbvias, mas que ainda continua sendo realizada de forma, acho, inapropriada na literatura, por exemplo, é como vamos comparar entre a meia ou as distâncias diferentes dos grupos. Muitas vezes as diferenças dentro do que seria, neste caso, espécies congenéricas, acaba sendo cruzado. Então, muitas vezes a forma como a gente encara os dados acaba sendo inapropriada. E se isso não é bem discutido já no início, pode gerar um monte de interpretações erradas. Nesse caso daqui, pode gerar, por exemplo, um número exagerado de espécies sendo detectadas pelo barcoding. Por isso, gostaria justamente de reforçar o seguinte, que a ideia é que o dado, seja qual for o dado biológico que vamos utilizar em taxonomia, tem que procurar sempre a condição, não apenas de identificar, tem algo antes que a identificação, que é o diagnóstico, tá? E a distância e esse tipo de aproximações são muito limitadas, não permitem fazer, é apenas uma comparação muito superficial, fica bastante longe até para esses casos, estou falando de taxonomia, longe do dado primário que está perto, que acho que ainda tem muita informação, e justamente também esquecemos um pouquinho do prioritário, que é entender não apenas a identificação em si, a descrição a partir de diagnóstico. O Jonathan foi membro do Lab, a gente conversou bastante quando eu cheguei no laboratório sobre essa abordagem, sobre se tinha ou não, ou estaria tendo abordagens novas que procuram aplicar informação genética em taxonomia como diagnóstico. Tá? Aqui só para reforçar parte do problema também quando usamos distância, que muitas vezes fica uma explosão de ECPs. O que é ECPs? Se vocês trabalham com genética e biodiversidade, já devem conhecer muito bem que isso aqui vira, em algumas situações, uma verdadeira praga. Por que uma praga? Porque podem encontrar até gêneros que vão ter muito mais ECP que espécies bem determinadas nos bancos de dados. E não sabemos por que são ECP. ECP porque a pessoa que coletou o animal não conseguia fazer a identificação, mas o animal estava maduro e daria para ter os caracteres necessários para identificar? Ou será que é ECP porque a pessoa que coletou, sendo um bom taxonomista e fazendo genética, não tem aqueles caracteres de diagnóstico? É outro contexto. Ou simplesmente porque outras situações de basicamente a pessoa estava trabalhando em ecologia, era um estudo macro e fez um diagnóstico ou uma determinação muito mais superficial. E isso aqui limita muito o poder de informação na taxonomia, na genética e em qualquer grupo em geral. E isso acontece também no Cifozoa. Limita muito o poder de reutilização a futuro, isso também está acontecendo nos nossos projetos. Mesmo que a área está crescendo ou cresceu ao longo do tempo, isso é um lindo trabalho de revisão, como vocês podem ver, basicamente as décadas, como vai aumentando a descrição, como elas vão se relacionando com as publicações, etc. E até, nesse caso aqui, o tipo de pesquisa.
Só que o que acontece? Chega uma hora que, ao invés de ter espécies várias, que é a finalidade sumo, né, o desejo máximo quando se faz pesquisa taxonômica, começam a surgir praticamente uma enorme quantidade de casos de ECP. E o que é um ECP? É uma linhagem, eu gosto de falar pelo menos essa palavra, de forma mais genérica, molecular, sem status taxonômico. Tudo bem, poderíamos pensar, bom, talvez está acontecendo apenas um projeto. Não, talvez está acontecendo isso no início e a pessoa, poucos anos depois, vai atrás e faz uma descrição completa, seja da morfologia se faltou, ou seja de alguma forma a partir da genética. Não, temos muitas SCP aqui que já têm 20 anos. E alguns grupos que são muito característicos continuam acumulando cada vez mais, até recentemente, como é o caso da Aurélia, que já tem 16 SCP. Ou seja, está superando o número de espécies originalmente descritas. E vai chegar um ponto que, se continuarmos nessa linha, a gente projeta, vamos ter mais SCP que realmente espécies válidas na área de taxonomia. Tá? Chegamos até aí, e eu estou convencido que não é um problema de qualidade da pesquisa, eu acho que é um problema de como encaramos a parte analítica para realmente definir todo o processo da pesquisa. Tá? Existe alguma abordagem que faça isso? Sim. Justamente agora vou falar uma forma, na minha opinião, mais positiva. É basicamente um tratamento diagnóstico dos caracteres nucleotídicos. É simplesmente aplicar o que já se aplicou em outras áreas, que hoje em dia talvez pode até ser resolvida de outra forma, mas na área de taxonomia, que estamos falando de até poucas mudanças, com organismos muito próximos e tal, eu acho que essa aproximação, eu concordo com as pessoas, por exemplo, que propõem o programa CAOS, que a capacidade operativa de diagnóstico de caracteres tem uma capacidade de informar muito maior e muito melhor, até o ponto que nos permitiria fazer propostas completas e não apenas SCP das espécies, junto também sempre de forma integral com a morfologia. Esse foi o paper que apresenta, esse foi um paper já aplicado. Nesse caso aqui, o grupo de Fernando Marques com Bruna Travisan na PLOS ONE. E esse aqui é o programa que o próprio ex-aluno de Fernando fez, que chama IBIRA, justamente para poder encontrar séries de transformações de nucleotídeos dentro dessas filogenias que podem ou não ser já no nível intraespécie ou de outros grupos, tanto faz, isso se aplica em qualquer nível, né? E basicamente reconhecendo exatamente quais são de forma diagnóstica as séries de transformações. Tá? Literatura, previamente a teoria. Já no laboratório do André, então, Jonathan aplica esse conjunto de aproximações, provavelmente no grupo mais polêmico e interessante, no caso de SCP sem Scyphozoa, como é a Aurélia. Sim? Jonathan fez um grande trabalho de revisão do grupo, incorporando novos dados de ciclo de vida, de morfologia e de genética. E na parte de genética, sempre mantendo esse princípio, vamos procurar informação que tenha poder, não apenas de identificar e sim de diagnosticar. Ele fez... Sim. Essas amostras que tem o SP, supõe, sim. Você não tem identificada, são amostras de museu. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, não necessariamente. Se quiser, eu vou te mostrar agora parte do problema do museu, mas não necessariamente. Algumas delas são coletadas recentemente e algumas delas podem ser em cultura. Mas vocês têm elas? Elas existem? Sim, pelo menos um bom número delas, sim. Elas existem. Um bom número, ou pelo menos a maioria dessas SCP estão acompanhadas da geografia. Mar do Norte, entendeu? Então sempre... Mas eu vou voltar nesse ponto, porque é importante também. Muitas das sequências, SCP ou binom... pode ser. Não sei no nível, André, do formol perder a capacidade de diagnóstico. Formol talvez não, né? Porque geralmente medusa geralmente é conservada em formol para não deformar, que esse é outro assunto também. Então, quando você vai fazer genética, geralmente tira uma parte, um pedaço, mas o animal no final, obviamente faz um pequeno voucher de etanol e o animal vai para formol e eventualmente vai para um museu. Mas pode ir como SCP. Tem SCPs nos museus, é bastante comum em alguns grupos. Então deve mudar muito de vivas para em conservação, né? Não sei se atrapalha isso, André? Não, né? A morfologia sim. Mas no nível diagnóstico não, né? Não, no diagnóstico não, mas geralmente não. Eu estou pensando que normalmente degrada muito, né? Nesse caso, nem tanto. Eu acho que até muitas delas continuam até em cultura por um bom tempo.
Então, o que fez Jonathan? Pegou o grupo Aurelia, foi o seu projeto principal, e ele já aplica para diagnóstico e identificação, tentando, então, sim, fechar todo o processo de taxonomia. Utilizando, então, caracteres diagnósticos, também usando uma relação mínima ou indireta à distância, não precisa por que sumir, na verdade, né? E, basicamente, vai construindo esse tipo de relações de uma forma muito mais detalhada e mais informativa, tá? Nesse caso, usando 16, mas Jonathan usou 4 marcadores. Então, esse é um exemplo, na minha opinião, de como a genética na taxonomia não se forçoa, pode ter aproximações que, na minha opinião, são mais limitadas, que têm os seus contras ou as suas limitações, e, em um caso, já como acaba sendo mais informativo, positivo e conseguindo fechar melhor as hipóteses. No caso da sistemática, qual foi o impacto? Também foi importante, porque tinha várias hipóteses possíveis, não vou falar prováveis, mas sim possíveis dentro do grupo, certo? Com diferentes relações, ancestralidade, formas como grupos irmãos e tal. Como comentei, atualmente estaríamos nesse tipo de relacionamento, mas tinha outros onde posição relativa dos grupos, que hoje são grupos irmãos, como o Cubozoa, podiam estar dentro dos Sifossoas, e no caso também está Urozoa, hoje linhagens independentes, fora de Sifo. Então, na genética, nesse nível, conseguiu também gerar uma proposta não definitiva, mas pelo menos um pouquinho mais orientada. Eu gosto de pensar que muitas vezes já o verdadeiro avanço da sistemática a partir da genética é reduzir o número de hipóteses, poder focar a discussão como aconteceu em Metazoa, como aconteceu em outros grupos de Cnidaria e até um pouquinho em Medusozoa, e podemos focar em como melhorar essa hipótese ou esse pequeno número de hipóteses alternativas. Hoje seria então, como mostrei para você naquele consenso, essa estruturação. Isso aqui é um estudo feito uns anos atrás, a partir de 18 e 28S, e que consegue resolver, ou pelo menos não na verdade resolver, porque não fizeram nenhuma proposta definitiva sobre novos grupos ou classificação, mas sim chamar a atenção sobre o problema da monofilia, que já estava na literatura prévia da morfologia também, mas de certa forma corrobora essa proposta, não corrobora a ideia de semiastoma como monofilético e começa-se a propor novos relacionamentos. De novo, eu acho que essas são as 3 pernas que sempre a gente está esperando na sistemática na hora das inferências, né? Rejeitar, corroborar, propor coisas novas. Então, o que tem o laboratório, também como colaborador, o laboratório de André na sistemática, na genética de Sifossoa? O projeto Clarissa, que também finalizou há pouco tempo atrás o seu mestrado, encarou aquele grupo que comentei que é super interessante, que são os Coronata, 50 espécies. Muitas dessas espécies são, por exemplo, de profundidade, e tem, por exemplo, bioluminescência, e tem, de novo, espécies holopelágicas, holobentônicas, etc. É um grupo que tem uma diversidade no ciclo de vida realmente amplo, bem diverso. E o que fez Clarissa, então, que eu colaborei, é simplesmente aumentar o número de terminais, aumentar o número de marcadores, e aí sim, finalmente, conseguir propor, isso daqui a pouco será feito, porque Clarissa defendeu há 2 meses, pela primeira vez em mais de 100 anos, poder propor uma classificação e relações filogenéticas para o grupo Coronata. Tá? A partir de dados de genética, e obviamente também Clarissa faz toda uma discussão da morfologia, e como parte do seu mestrado, fez todo um trabalho também de revisão desse gênero, onde também aplicou genética de uma forma parecida à da de Jonathan. Tá? Então, esse seria um exemplo de como a genética na sistemática no lab de André está impactando e vai impactar no grupo Sifossoa nesse nível. Né? E já a terceira colaboração tem um pouquinho das 2 partes, de forma bem dinâmica, que é o caso de Edgar. Edgar está finalizando seu doutorado, onde já combina de uma forma ainda mais extensa, tanto consideração de taxonomia, na sistemática do grupo Cassiopeia, o Cassiopeidae, que está aqui a família, está aqui. Cassiopeia está virando um novo modelo biológico, talvez junto com a Aurelia vão ser os 2 mais populares a partir da sua simbiose. Então está bastante popular aí na mídia, nos novos projetos, a partir desse assunto de ciclo de vida e simbiose. Acho super importante para qualquer estudo de sistemas, biologia de sistemas, ter realmente uma boa definição do que a gente está trabalhando, porque pode gerar uma enorme confusão, como já aconteceu em outros grupos, tipo Hydra. Então,
o projeto de Edgar vai por esse lado, e não apenas sistemática e taxonomia, sino também na parte do seu contexto biogeográfico. Tá? Sou uma amostra da amostragem que está trabalhando, eu sou co-orientador de Edgar, é uma amostragem fenomenal para o gênero Cassiopeia, e basicamente como o Edgar já está conectando as novas linhagens ou espécies até com a sua própria relação, seja a filogeografia no sentido tradicional dentro de uma espécie, isso aqui é simplesmente uma versão resumida, ou filogeografia comparativa dentro do próprio gênero. Tá? Eu acho que tanto o trabalho de Jonathan e o trabalho de Edgar vão ser dos mais completos nessa pegada de taxonomia integral, além dos bônus que pode ganhar na parte sistemática. Tá? Então, isso aqui seria um resumo em que parte está trabalhando o grupo do André, que eu tive a sorte de colaborar, e que também vai ter a ver com o que eu vou falar agora, a continuação na parte de genômica. Tá? São diferentes abordagens para responder várias coisas bem relevantes no grupo. A partir de um pouco do que você comentou agora, da informação dos museus, pode ser para Cifosoa, mas pode ser também geral, como eu falei, do assunto de entender a informação genética como ferramenta, é parte dos problemas que estão ficando, que já existem e estão continuando dentro da informação genética. Se vocês vão atrás de informação no GenBank e tentam fazer um bom resumo de algum certo grupo, e querem, por exemplo, saber a diversidade genética de anfíbios no estado de São Paulo, não vão conseguir. Tá? É inviável. Basicamente por quê? Todos os dados estão naquela base de dados, né, que já tem mais de 25 anos, super popular há mais de 2 décadas, pensando um pouco metade dos 90, quando começa realmente a ganhar um impacto maior de uso e tal. Só que grande parte dessas informações que estão no GenBank não tem os metadados. Então temos a sequência básica, temos algumas poucas informações biológicas bem simples, se é que está completa, como o caso do nome binomial, e depois a informação basicamente está perdida ou sumida, para ser mais justo. Os metadados no início do projeto do GenBank eram menores, com o tempo foram expandidos, tem até um consórcio que cuida desse tipo de decisões, mas a gente não entende, ou na verdade a gente tem uma série de opiniões de por que as pessoas, nós mesmos, né, como autocrítica, não tomam nenhum tipo de cuidado na informação. Há uns anos atrás, 5 anos atrás, a gente fez uma letra em Science bem curtinha, bem rápida, sobre esse assunto, tomando como foco os Medusozoa, certo? O grupo das medusas, que a gente já estava percebendo que esse número era gritante, era gigantesco, não dava para realmente dar um bom reuso daqueles dados, e atrelado a outra série de problemas. Por exemplo, a gente não pode ir e fazer a curadoria dos dados, porque, como vocês sabem, em GenBank, o dono da sequência é quem deposita, então não pode ir a outra pessoa e tentar curar e preencher a informação, por exemplo. Então, isso multiplicado por N situações, não apenas nas medusas, isso aqui no caso do Brasil, que a gente está preparando um manuscrito justamente falando desse problema do blank site. Porque eu falo que muitas vezes quando a gente vai ver a geolocalização, quem identificou aquela amostra e tal, está em branco. E qual é o problema do branco? O problema do branco é que a gente não sabe se esse dado de fato não existia naquele museu, ou simplesmente a pessoa que fez o upload da sequência não colocou, esqueceu de colocar, não era relevante para seu projeto, etc. Então, quando eu tento fazer um levantamento, por exemplo, dos grandes vertebrados, procurando por Brasil, por isso eu digo o exemplo, qual é a diversidade genética de Anura, né, no Brasil? Praticamente os dados que são fundamentais para poder corretamente identificar isso são nulos. Por exemplo, ano passado, eu tenho certeza isso aqui, ou pelo menos, tenho uma grande expectativa que isso não mudou nada. Então, você vê um grande número de sequências nucleotídicas no GenBank, na secção Nucleotide, e vocês veem que basicamente não passa nada. Melhorou muito o voucher, pelo menos. Eu vou ser pelo menos justo com isso. Mas nem sequer os 50% na maioria. Nem falar da geografia, nem falar de quem coletou, quem identificou. Isso aqui é fundamental. Tem branco. Tem branco. Realmente é inacreditável. Aí também poderíamos pensar, tudo bem, o pessoal que trabalha com sequenciamento SANG, PCR, sempre foi descuidado. O pessoal de genômica é totalmente ciente disso. Não é? Esse caso aqui são dados de RCA, ou SRA, nunca me lembro qual é a sigla correta, mas basicamente dados de genômica ou projetos afins. Exatamente o pior ainda. Exatamente o pior ainda. Vejam como não tem voucher,
não sabemos a geografia, de onde está vindo aquela informação. Então, como geneticistas, acho que o trabalho que estamos fazendo como biólogos ou como pesquisador de biodiversidade, é extremamente fraco. Até para reconhecer as pessoas que talvez participaram do projeto de forma indireta, como pode ser a pessoa que coleta e identifica, que não sempre participa do paper, da publicação e tal. Para mim isso aqui é um problema muito sério, seja Medusas ou seja o grupo que for, e a gente está pensando um projeto para ir atrás disso. Tudo bem, até agora eu falei genética em Scyphozoa, técnicas tradicionais, taxonomia e sistemática. Aí vamos começar um pouco mais o que seria o meu projeto pós-doc e não apenas nas colaborações. Como começar a estudar a genômica de Scyphozoa? Quando o meu projeto começa no final de 2016, não tinha um genoma publicado de Scyphozoa, nada. Tinha alguns projetos de transcriptômica, expressão gênica, relacionado com entender um pouquinho melhor a metagênese, né, que é aquela alternância de gerações, como se fala um pouco equivocado, mas enfim, a metagênese dos organismos, quais seriam os fatores reguladores, etc. Mas genomas, nada. Nada significa que praticamente não sabemos citogenética, significa que tampouco sabemos um dado primário como seria o tamanho, e menos ainda por sequenciamento. Tá? Então, por onde a gente tem que começar? Né? A primeira pergunta, né? As hipóteses microevolutivas que temos presentes. Mas também temos que ter muito presentes, e recomendo que tenha isso presente, se não é agora, daqui a pouco, um futuro projeto. Qual é o real acesso que tem ao material de estudo? Genômica depende, para fazer uma genômica realmente de estudo de qualidade, ou pelo menos tentar estudo de qualidade, precisa ter material de alta qualidade. Qual é o real orçamento que vocês têm? Eu tinha minha reserva técnica, pós-doc, por volta de R$24.000. E a genômica, como vocês sabem, é cara. Já está um pouco mais barata, mas continua sendo cara. Qual é realmente o treinamento, o conhecimento e a sua responsabilidade para cada etapa? Não é fácil a bancada. Para quem tenha que fazer, não é nada fácil. Especialmente no que tem também a ver com a posteriori, que é o tratamento ou análise de bioinformática. E tudo isso está, obviamente, atrelado à qualidade dos colaboradores. Muita gente começa a trabalhar num grupo e não se associa de forma adequada às pessoas que melhor conhecem a biologia dos organismos, e depois o trabalho talvez não tenha aquela qualidade desejada, certo? Outros dois temas importantes, mais operativos, é o tamanho do grupo que eu representar. E a primeira pergunta que me faço, antes de ir atrás de um genoma, é relacionando o dinheiro que eu tenho, relacionando o que eu espero, quantas espécies posso analisar, é o tamanho. Então a gente começou pelo tamanho. A gente percebeu que o tamanho era o primeiro passo adequado para entrar na área genômica de qualquer grupo, mas nesse caso aqui seria de Scyphozoa. Também aproveitando que André tem uma grande quantia de espécies em cultura, o que realmente isso faz toda a diferença, tá? Então, como comentei, por que é relevante saber o tamanho de um genoma? Porque, obviamente, é parte da evolução fenotípica, como parte do componente como um todo, né, do fenótipo, procurar entender a forma e, eventualmente, a partir desses dados, a função daqueles componentes que definem um genoma, e são de grande prioridade para o sequenciamento a posteriori. Por quê? Talvez vou tentar sequenciar genomas menores para manter a qualidade da cobertura e por aí vai, tá? Tamanho genômico também não é um dado tão trivial, ele pode ser estudado de forma comparativa, pelo menos com outras características fenotípicas, como pode ser, isso aqui em planta acontece muito, o tamanho da célula e o tamanho do organismo, ou seja, como as mudanças ou as características do tamanho do genoma impactam também o fenótipo, tá? Então transcende também os dados básicos de genética, ok? Como se trabalha para a parte do tamanho genômica, tamanho do genoma? Duas formas. Tem a técnica Felling, que tem uma série de problemas com respeito à replicabilidade, à qualidade dos resultados. E a outra técnica, que depende de material fresco, mas é com maior sensibilidade, seria o caso da citometria de fluxo com o intercalante iodeto e propígio, PI. E isso também foi um desafio, porque a maioria dos laboratórios evitam hoje em dia, que tem citômetro, evitam o PI. Ele tem fama de ser um intercalante ruim para a máquina, que acaba entupindo a máquina, tem um certo nível de toxicidade, lembra um pouco, é da família do brometo, então realmente não é tão fácil de achar. Me levou realmente um tempo encontrar, depois ironicamente tinha aqui no ICB, então está bom, está perto. E realmente o pessoal do laboratório do professor Men, que é super aberto, super gente boa. E esse foi o primeiro passo. Outro grande desafio também é o buffer. Por quê? Porque isolar os núcleos para essa técnica, né,
de determinado tamanho dos genomas, que basicamente o intercalante, temos os núcleos isolados, o intercalante marca o DNA, e junto com a minha amostra eu vou ter uma referência. Nesse caso aqui, simplesmente coloquei uma figura que era uma Drosophila que eu estava testando, tá? Mas geralmente vamos ter esses dois picos, uma delas vai ser a referência e a outra vai ser incógnita. Então a referência tem que ser exata, não temos de dúvida do tamanho do genoma, certo? Porque isso aqui praticamente é uma regra 3 simples, tá? E o pico e a estrutura do pico tem que ser bastante limpa, etc. Porque tem um problema isolar o núcleo que não fique sujeira, mas não quero perder muito tempo nisso. O assunto é que foram várias coisas a serem melhoradas ou identificadas para ser utilizadas, sempre contando com material fresco para encarar isso, tá? Também, quando começou o postdoc, isso aqui é 2017, mas a versão online saiu no final de 2016, acho que tinha uns 4 ou 5 apenas na base de dados de genomas de animais. Praticamente não tinha nada, e eram dados um pouco antigos e na técnica de Felgen. E aí um grupo do Japão publica uma série de espécies, sim, um total de 27 para quinidária. E foi bem legal realmente o resultado, usando a técnica de citometria fluxo. Várias dessas são de Scyphozoa, por isso estou aqui apresentando apenas as de Scyphozoa, junto com as que eu fiz que estão aqui em asteriscos, tá? Então, teve um bom momento, pelo menos, para pegar um pouco de informação deles, conhecer como eles estavam trabalhando. É um grupo que, na verdade, não trabalha com quinidária, trabalha um pouquinho mais com citometria fluxo, e aproveitou que tinha uma série de especialistas, como é o caso Miyake, próximo, e fez esse paper mais descritivo. Então, as que tem asteriscos acetas são as que nós fizemos, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, como parte de um BEPI-FAPESP. E gostaria de destacar esses 4 pontos, porque quando vamos atrás de informação de tamanho genômico, já de por si temos duas situações que gostaria muito de encontrar: os mínimos e os máximos dentro daquele grupo, e ao mesmo tempo possibilidade de eventos, por exemplo, de grandes diferenças de tamanho entre dois grupos irmãos, ou potencial duplicação genômica. Tá? Essas são como as joias que a gente procura um pouquinho quando vai encarar esse tipo de trabalho. E a gente se deu bastante bem, porque encontramos que esse valor tem que confirmar, mas eu acho que vai ficar por aí, vai ser a espécie de quinidária com maior tamanho do genoma, como podem ver, chega a 3,75 gigabases, e ao mesmo tempo o menor, que é por volta de 190 megabases. Ou seja, podem ver que a diferença realmente, como se comenta já no paper do grupo do Japão, é extremamente ampla. E toda essa linhagem tem um genoma bastante maior comparado com o seu grupo humano, que seria discomedusa, semiastoma e eriostoma, tá? E particularmente nesse daqui temos a suspeita de um evento de duplicação genômica, porque os valores são muito aproximados, fiz um monte de réplicas e bate muito parecido. Obviamente tem que ser confirmado, mas está bem interessante para focar, e foi justamente esses grupos que focamos para sequenciar, tá? Mesmo que esse aqui tinha um genoma maior, bastante grande, e iria consumir bastante recurso, a gente colocou esses daqui, e como vamos ver, também colocamos dessa linhagem dos genomas maiores. Tá? O que falta ainda? Essas famílias. Tá? Essas famílias, essas daqui são, como comentei, espécies de profundidade, são de muito difícil acesso, e essas daqui, mais ou menos, por enquanto não conseguimos para fazer os testes, mas tampouco são tão representativos em termos de biodiversidade. Ou seja, conseguimos cobrir bastante bem Scyphozoa e os tamanhos genômicos. Esse foi o estudo que eles fizeram, a representação. E acho que nós vamos fazer um estudo um pouquinho melhor. Por quê? Isso aqui é mais uma apresentação genérica da distribuição dos tamanhos, mas sim ordem ou estrutura filogenética. E a gente vai fazer justamente uma análise comparativa, porque vários grupos estão aqui juntos apenas pelo valor C, né, pelo tamanho, em referência às espécies, não tem relação filogenética. Então isso aqui pode dar um artefato de interpretação do padrão. Então nós vamos fazer um estudo comparativo, como já tem na literatura, terminamos de fazer isso já no próximo semestre. Aqui apresento todos os resultados, até agora isso era Scyphozoa, mas também fiz coral e anêmona e hidrozoa, principalmente no Japão, tá? E esses basicamente seriam os resultados até o momento da parte analítica. Até tentei um buffer para tentar conservar e fixar os núcleos, mas infelizmente não funcionou. Temos mais de 100 espécies no total com tamanho de genomas, e pela primeira vez temos tamanho de genomas de um monte de famílias e até ordens em nidária.
Então, realmente temos uma boa quantia de dados que vamos a trabalhar de forma intensa no próximo semestre. Por quê? Porque temos um monte de perguntas, por exemplo, como está na literatura, né? Onde você correlaciona ou procura analisar de forma correlacionada ciclos de vida, características como habitat, pode ser tipo de alimentação, tamanho do corpo, etc. E como poderia não ter impactado isso o tamanho dos genomas, tá? Que basicamente essas perguntas que estou destacando aqui. Como evoluíram os genomas, quando em termos da filogenia e onde em termos já de informação que precisamos NGS. Tá? Precisamos de sequenciamento, como é nesses dois casos. Então, já no sequenciamento, seria a segunda forma que encaramos o estudo de genomas. Primeiro, citometria, tamanho do genoma. O segundo foi, e está sendo o sequenciamento, porque acabamos há 3 meses. Procuramos, então, uma espécie por família, que já esteja em cultura, que já tenha transcriptoma na literatura e que também procuramos ao grupo para sequenciar 2 espécies interessantes para Scyphozoa. Uma cobertura mínima de 25 para os genomas maiores e de 50 para genomas maiores e 50 para os menores. Obviamente que isso daqui, mesmo usando HiSeq, não são valores de premium, ou high quality, ou gold, ou platinum, como hoje em dia se fala na literatura. Tentamos começar, pelo menos, pegar um número maior de espécies, fazer uma cobertura mínima suficiente para, pelo menos, encarar a evolução dos elementos não codificantes e do que puder da parte codificante, tá? Nessa primeira fase do pós-doc. O que deu isso é que durante também... isso aqui é 17, 18 ou 2019. Na verdade, todos saíram, não como preprints, mas saíram na literatura há não mais de um ano. São os genomas de Scyphozoa, tá? Ou seja, enquanto a gente estava fazendo os tamanhos dos genomas e a gente estava sequenciando, saíram as primeiras publicações de genomas de equinidários. Tampouco são tantos, são esperados, como o caso da Aurelia, a gente já sabia. Também esse daqui é Aurelia, no mesmo número da nova revista de Nature Ecology and Evolution, 2 papers na Aurelia, tá? Dá para ver que estava realmente já com o assunto bem adiantado, acompanhando geralmente transcriptômica. Tem outro trabalho de uma medusa que se chama Nemopilema, que não está aqui apresentado, e por último também esse aqui que foi há 2 meses. Tá? Não foram tantos, foram, vamos contar, 3, 5, 6, 7. Na verdade são 7 genomas publicados. Tá? Aqui temos genoma, transcriptoma, e isso daqui é Scyphozoa. Sim? Então você pode ver que no último ano foram publicados, acho que foram analisados realmente 4 e temos 3 disponíveis no GenBank, que ainda não foram estudados. E em verde, estou remarcando aqueles que nós fizemos no projeto pós-doc. Tá? Então não estamos conseguindo cobrir uma área a partir justamente do material de André em cultura e com prioridade filogenética e também pelo tamanho do genoma, cobrir um maior número de grupos. Certo? E em vários deles até já temos a transcriptômica que vai nos ajudar com a anotação que vai começar daqui a pouco, a ensamblagem e a anotação. Enquanto estamos fazendo isso, vamos trabalhando com um novo colaborador que se chama Joe Ryan, da Universidade de Flórida, no laboratório Whitney, que está nos ajudando com a parte de definir o pipeline para a ensamblagem, que é a parte que eu estou cuidando, e a anotação. E também já aí entra a nossa nova colaboradora, que é Milena, que é parte do programa de pós-graduação de genética, que vai focar principalmente na evolução, na descrição e análises evolutivas dos elementos não codificantes. E por enquanto esses são os resultados que estamos obtendo sobre a composição de várias dessas espécies que já sequenciamos. E tem várias coisas bem interessantes, porque, por exemplo, encontramos uma espécie com um genoma de 240 megabases, no caso Sanderia, e a quantia que tem de elementos repetitivos é extremamente alta para genomas pequenos. Então, acho que vamos encontrar uns padrões muito legais associados, pelo menos na parte básica, sobre proporção e descrição de elementos não codificantes. O projeto Milena também acaba de começar. Bom, só para destacar então que essa aqui é a Lignoriza foi a primeira que sequenciamos. Por quê? Porque é que tem um menor genoma. Tá? As outras, essas 2 daqui são as que eu tenho suspeita de duplicação genômica. Tá? Então, estamos aí com os dados frescos para começar a trabalhar com eles já. Então, essa etapa então, de genômica, temos os novos colaboradores, criamos uma nova colaboração com um grupo dos Estados Unidos, que criou alguns desses genomas, chama Jelly Genomics, gente do Smithsonian,
gente da Universidade de Califórnia, do Caltech também, onde basicamente nós estamos fornecendo os genomas para que eles desenhem marcadores de filogenômica. Essa vai ser a nossa contribuição, por enquanto, talvez depois na parte analítica também, porque vai ser feita uma filogenômica a partir de um projeto de doutorado na Califórnia. Além do Illumina que eu comentei, também tem este Minion, um novo sequenciador, portátil, long reads, etc. Em junho a gente fez também, eu e Paula, uma postdoc aqui do Departamento de Botânica, fizemos justamente um workshop e convidamos pesquisadores para falar um pouquinho dessa tecnologia. O teste que eu fiz não deu muito certo, era um colega que na verdade estava aprendendo a usar o aparelho. Temos sim sequências, mas consideramos que não são da melhor qualidade e por isso ainda não foram utilizadas. Há 3 meses foi renovado o meu postdoc para um 3º ano e ainda tem um pouquinho de BEPI para, pelo menos, solicitar para ser utilizado. E é justamente nessa nova fase que eu vou focar de forma plena em, para as mesmas espécies, ou algumas delas, que já temos o Illumina, fazer então o Minion, para melhorar a qualidade final, especialmente dos scaffolds e a ensamblagem. Tá? Quanto vamos melhorar? Não sei. Hoje em dia estamos por volta de N50, 70 kbp, que é razoável para a cobertura que a gente fez, mas a nossa expectativa é melhorar bastante isso, só que para isso vamos ter que aprender bastante também na bancada. 3ª geração demanda muito DNA e demanda DNA de muita boa qualidade. E em quinidária isso não é fácil. Mesmo para a gente que tem muita experiência, outros laboratórios de transcriptome que já fizeram genômica também reclamam muito disso. Então vai ter uma parte bancada também que vamos trabalhar também com Milena para tentar melhorar a extração e finalmente fazer sequenciamento Minion. A minha expectativa é comprar o sequenciador até o final do ano para o departamento de zoologia. Tá? E qual é a outra abordagem? Também Milena tem muito a ver com isso. Citogenética. Podemos ter o tamanho do genoma, podemos ter o sequenciamento, mas como é que está organizado? Né? A citogenética é basicamente a primeira de todas as abordagens em genética evolutiva. E em genética praticamente. Então, como prioridade, é justamente algumas dessas espécies que estamos fazendo a genômica também tentar determinar os cariótipos. Por quê? Porque até agora, quando a gente pega a literatura, é extremamente limitada, aspas, vocês vão ver que não era tão assim, mas sempre se falava que era muito limitada, nos últimos papers de genômica, principalmente. Se sabe pouco, e realmente o pouco que se sabe não tem grande variabilidade. E eu fiquei pessoalmente com isso na cabeça e digo, nossa, que estranho. Quando eu comecei a ver que os tamanhos do genoma variavam pra caramba, digo, será que é? Ou é simplesmente uma presunção? E realmente, quando a gente sentou com um pouquinho mais de tempo, não é que tinha, como se fala hoje em dia, não sei se faz muito tempo, se fala êxtase cariotípico, né? Eu sempre ouvi essa palavra em macroevolução e morfologia, né? Um estado praticamente constante ou mantido ao longo da história evolutiva de um grupo, sem mudanças representativas dos cariotipos, certo? Mas, na verdade, quando a gente for atrás da literatura, que é bastante escura, porque são trabalhos, monografias em alemão e tal, que não são de fácil acesso, mas a gente tem a sorte aqui de ter uma ótima biblioteca e tinha um manuscrito, a gente encontrou que, na verdade, em antosson não varia muito, realmente. Até agora, né, na literatura, essas espécies não variam tanto. Não se sabe o tamanho do genoma, mas pelo menos varia bem pouco. E a maioria deles seriam metacêntricos, se não me lembro errado. Agora, o que se sabe de Scyphozoa? Nada. O que a gente tem para afirmar? Nada. Uma espécie apenas, e sim tem variabilidade. E isso foi corroborado quando a gente fez 2 cariótipos, que falta melhorar bastante a qualidade, mas são diferentes. E provavelmente a Aurélia já por si vai ter alguma variabilidade, como aconteceu na Acrópora. Vejam aqui nos corais como aconteceu, então é mais ou menos o assunto de que não muda tanto no Santozoário. E no resto das linhagens, como por exemplo a Hidrozoa, varia pra caramba. Em alguns temos o tamanho do genoma, em outros não. Então, realmente essa expectativa de que tinha pouca variação não se sustenta. E justamente a Milena vai tentar testar alguns protocolos de citogenética, ela já tem experiência nessa área, para ver se realmente essa, aspas, falta de variabilidade realmente se corrobora ou não. A nossa expectativa é que não. Tá? Obviamente vamos trabalhar focado na citogenética em Scyphozoa e daquelas espécies em cultura e com genomas já sequenciados. Tá? Então essa seria a terceira abordagem. E já para ir finalizando,
Outros tópicos que trabalhamos no laboratório, de forma combinada com todos os membros do grupo da André como coordenador, é tentar criar uma base de dados André e colaboradores, não apenas do laboratório André, que vou comentar agora. Tanto uma base de dados, a primeira base de dados que tente pegar de forma completa os dados de nidocistos, né, e de nidas em Medusozoa, começando por Acraspera. Isso aqui é um grande grupo de colaboradores. Criar ao mesmo tempo, isso aqui já seria um projeto realmente de André e de Agostinho, um colaborador de André, focado em criar uma rede de especialistas de cultura equinidária. Não temos nada no nível de Drosophila, mas pelo menos se a gente conseguir 1% de uma coisa assim, seria muito legal, muito interessante, porque são poucos os especialistas e são muito necessários nessa fase incorporar também genética e genômica. Só sei que simplesmente um projeto estamos começando na zoologia, no departamento, para tentar incorporar novas, fazer um update na parte de sequenciamento, seja segunda ou terceira geração. Estamos começando a fazer os orçamentos, pedir uma avaliação dos professores, o que eles gostariam que a gente tente ir atrás, etc. E como comentei, esse assunto de falta de informação nas bases de dados de genética, que, por exemplo, afeta muito os estudos, ou afetaria muito os estudos de ecossistemas e tal, tentar fazer algum tipo de projeto, não algum tipo, senão uma série de prioridades num projeto que se chamaria algo assim como Observatório de Genética, focado nos projetos que já tem o governo federal, como o CBR e o BPBS. Tá? Esses são 4 temas também que eu gosto de tocar junto com o projeto principal de genômica evolutiva de Cifozoa. Tá? Então, dentro do meu postdoc, temos fundamental o financiamento, o apoio de FAPESP e, em geral, obviamente, no laboratório e os demais membros, alunos, etc., CNPq, CAPES, e também pró-reitoria da USP. O principal então seria André, e os colaboradores principais, além do meu supervisor, seria Sérgio na Unesp, Tim aqui na SO, também os seus alunos, tá? Obviamente todo o grupo de trabalho. No caso da Argentina, seria um colaborador da área de citogenética e um colaborador na área de biologia das medusas, que é Agostinho, que está aqui também nos visitando, do INDEP. Do Japão, que foi a BEP, também um grupo de pessoas que foram muito importantes para fazer a parte do tamanho do genoma, e continuamos hoje colaborando com eles. Vai ter um trabalho novo de genômica para colaborar. E no caso dos Estados Unidos, por enquanto, também o caso do Joe, que já entrou na parte de bioinformática. Ou seja, isso é o que eu queria apresentar nessa segunda etapa da minha apresentação, mais ligada diretamente ao meu postdoc, ao meu projeto. Tá bom? E era isso, gente. Obrigado.